Fala, CS! E se você está tentando estruturar a sua jornada do cliente, começando com grandes fluxos, processos mirabolantes, talvez você esteja perdendo tempo e começando do lugar errado. E seguindo aqui, eu queria iniciar esse vídeo admitindo que eu estava errada. E eu gosto sempre de trazer alguns exemplos de aprendizado que eu tive ao longo da minha carreira e como que a experiência muda a gente, né? Existia uma frase que era muito comum, que na verdade era não, é muito comum aí no mundo corporativo, que eu odiava e até hoje eu tenho uma certa ali falta de paciência com ela, mas hoje eu entendo muito bem a aplicação, que é o feito é melhor do que perfeito. Gente, eu tinha uma verdadeira giriza dessa frase, porque na minha concepção, e ele matura também profissionalmente, não fazia sentido uma empresa vender uma solução ou um produto que não fosse atender o cliente 100%, né, na sua totalidade. Afinal de contas, quem está pagando quer ser atendido ali em absolutamente tudo que exija, certo? Errado. Né? No final das contas, as empresas elas vão ter ali um core, um produto que é a base ali para ser o chamariz dos clientes, e a maioria dos clientes vai vir atrás dessa empresa, né? Buscando essa solução. E aí o que vem acima disso, o que vem a mais, na verdade, ela vai ser única para gerar valor, né? Para agregar e para talvez fidelizar e manter o cliente por mais tempo ali. Então, quanto mais completa, com certeza a sua solução vai ser muito bem vista no mercado. Os clientes vão fidelizar muito mais rápido, porque eles vão usar não só ali o objetivo principal, mas as demais features que forem propostas. Mas as empresas precisam começar de algum lugar, né? E tem muito cliente por aí que ele está atrás da solução de um problema específico. Então, muitas vezes ele vai mascarar ali a necessidade das outras coisas que são menores para buscar a solução para algo que seja mais rentável, mais vantajoso naquele momento. Então, depois que eu entendi isso, feito é melhor que perfeito, passou a ficar menos dolorido para minha tratativa, porque eu sou uma pessoa muito empática. E quando eu falo dos meus clientes, eu realmente busco apoiá-los e tentar trazer as alternativas. Então, isso me doía num lugar em que o cliente queria uma coisa e aí quem nunca sofreu com as sugestões de melhoria que nunca aconteciam, né? Como que a gente justifica isso para o cliente? Então, quando eu entendi que a evolução do mercado e as coisas elas acontecem dessa forma mesmo, né? Existe um porquê de ambos os lados. Eu fiquei mais suave, eu fiquei mais tranquila e isso me ajudou muito no meu contorno de objeções e a gerenciar melhor ali as expectativas dos meus clientes. E aí, o que isso tem a ver com a jornada do cliente, Ana Paula? Tudo, gente, porque se a gente não precisa de um produto perfeito para construir ali um valor para o cliente, a gente também não precisa de uma jornada perfeita para começar a pensar em experiência do cliente e evolução dele como um todo ali, com o que ele se propôs a contratar, tá? Então, já é um bom começo para a gente aceitar algumas realidades da vida aí corporativa e entender que talvez a gente precise começar mesmo ali do básico para conseguir atender uma gama de clientes e a gente vai aumentando e melhorando os processos. O famoso pegar o bonde andando. Então, uma jornada, mesmo que não estando perfeita, ela também agrega valor. O importante é a gente começar de algum lugar. Ai, Ana, eu não tenho um CRM. Cara, vai na planilha mesmo. Já trabalhei com cenário só de planilha, tá, gente? É legal? Não é. É um serviço, famoso serviço que a gente chama de corno. Já trabalhei com múltiplas planilhas, com CRM planilha, com CRM somente. Então, a gente tem que aprender a lidar com o que a empresa ali oferece, né? Realmente conseguir lidar com as ferramentas que estão à nossa disposição e fazer o melhor disso. Eu gosto de dizer que o trabalho inteligente é a melhor coisa. Primeiro, quando a gente aceita que uma coisa não dá para ser mudada, a gente vai ter que se adaptar. Se adaptar é uma função nossa inerente de ser humano, de profissional, tá? Independente de ser CS ou não. Mas quando a gente fala de jornada, disso, fica mais fácil da gente compreender ali quais os caminhos que a gente vai seguir
se a gente fala assim, tá, vou parar de lutar aqui e bater cabeça com o que não tem solução. Se a empresa tá me dando um CRM, maravilha, eu vou trabalhar com ele. Se ela tá me dando uma planilha, não é o melhor dos mundos. Talvez eu tenha um serviço de corpo, talvez eu tenha um serviço de corpo. Mas eu vou tentar ali estruturar os dados. Então, antes disso tudo, a gente precisa responder uma perguntinha que é básica, né? Que é a famosa: o que o cliente precisa para ter sucesso utilizando o seu produto ou o seu serviço. Porque a jornada não é sobre o que a empresa faz, ela é sobre o que o cliente vai fazer, o caminho que ele vai percorrer até alcançar o resultado que ele tanto buscou, né? Que no final das contas ele acaba comprando também. Então, quando o cliente chega, ele está comprando a ideia do resultado dele, e o CS é o responsável por mostrar isso. Quando a gente entende isso, fica um pouco mais clara essa construção de jornada. A gente fica menos cabeça dura ali e consegue pensar de uma forma um pouco mais objetiva e esmiuçadinha, né? Eu gosto sempre de pensar em construção de jornada, principalmente quando eu preciso pensar nisso, em quebrar em pequenas etapas para conseguir reunir o maior número de informações, para aí sim a gente evoluir para uma coisa um pouco mais rebruscada. Vamos a algumas etapas que eu considero básicas, tá? A primeira, a gente já falou, que é entender qual que é o objetivo e qual que é a nuance ali do sucesso que o seu cliente busca, né? O objetivo geralmente vem ali de informações até de vendas, do próprio onboarding, né? Vendas porque precisa dessas perguntas, entender isso no pitch deles para conseguir fechar o negócio. E o onboarding também para fazer ali a primeira entrega de valor, né? Então ele vai direcionar o onboarding, muitas vezes esse onboarding personalizado, para justamente o que o cliente tem a maior urgência ali para entender. Claro que depois que sai do onboarding, o CSM vai evoluir com essa tratativa e também vai apresentar ali outras alternativas de uso do software, se tiver outros serviços acoplados, né? Então, é gerar valor em outras coisas, meio que causar uma codependência do sistema que vocês utilizam, que o cliente utiliza, para que ele se fidelize ainda mais, né? Eu costumo dizer isso, eu falo, eu preciso que o meu cliente seja dependente do meu sistema. E como que eu posso fazer isso? O segundo, eu acho que é mapear os marcos de sucesso, né? Então, da mesma forma que você tem ali uma jornada específica para cada cliente, e se você tem um sistema com múltiplos serviços dentro dele, a gente precisa garantir que esse cliente vai passar pelo objetivo principal dele, quando ele contratou, e também que ele tenha a oportunidade de perpassar pelas demais etapas ali para ele conhecer o resto do software, o resto do produto, né? Então, mapear as etapas da jornada, não só em relação a como que o cliente vai conhecer a plataforma ou o produto, enfim, mas também de acordo com qual que é o ponto máximo de atuação desse cliente aqui, que vai ser um marco de sucesso. Então, se eu estou trabalhando com uma plataforma de recrutamento, por exemplo, eu preciso que esse cliente utilize ali a feature de recrutamento e seleção. Então, o meu ponto máximo de sucesso é se ele conseguir contratar 3 pessoas por esse canal, se ele conseguir usar pelo menos 3 serviços, 3 objetivos que tem lá dentro dessa parte em específico. Então, definir os marcos de sucesso, ele tem 2 vieses aqui. Ele tem tanto a possibilidade da gente criar uma jornada mais extensa para o cliente conhecer o sistema, o produto como um todo, assim como, e esse é o principal, fazer com que ele execute ações que vai nos mostrar que ele está performando, que ele está engajado com a solução. Então, os marcos de sucesso são primordiais aqui também, para a gente ter uma clareza maior de aonde que o cliente está, né? E, inclusive, se ele parar em algum lugar, sumir o cliente numa etapa X, tem algum gargalo aqui. O que a gente pode fazer? O que a gente pode tomar de ação para mudar esse cenário? Então, percebam que em todo momento existe algum tipo de atuação que o CS pode fazer para ele atuar de forma preditiva, para evitar que caia o rendimento daquele cliente. E para isso, gente, tem um outro ponto que eu gosto muito de frisar, né? Conheça ao máximo o seu produto, se torne um especialista no produto que você trabalha. Produto ou serviço, tá? Assumam aqui de acordo com a empresa que vocês trabalham.
Porque se a gente tem um domínio, a gente consegue mostrar o valor com mais facilidade. É aquilo que eu falei anteriormente, né? Inclusive aquilo que a gente não dispõe, que a plataforma ou o serviço deixa a desejar, a gente consegue pensar em alternativas. E aí entra um outro ponto também de gestão estratégica de carteiras. A gente trabalha na confiança e no relacionamento. Porque se eu sou capaz de propor uma alternativa de uso, né, ou uma melhoria de um processo dentro do que já existe, poxa, é gol demais, porque aí o cliente vai falar, eu não tinha pensado nisso. Inclusive, eu tenho um case de sucesso de uma cliente muito querida, uma das minhas primeiras clientes como CS, que eu carrego até hoje justamente por isso, porque quando eu assumi a carteira, ela já estava muito insatisfeita, para não falar outra coisa, porque ela tinha um processo X e a plataforma rodava esse processo, mas de uma forma Y. E no final das contas, ela queria que o produto fosse alterado para ela, mas olhando, não tinha um grande problema ali, só que ninguém tinha parado para resolver ainda. Então, eu simplesmente propus para ela alterar um pouquinho o processo dela, né, e fazer alguns ajustes. E para surpresa de 0 pessoas, ela também não tinha pensado nisso, porque era muito mais cômodo pedir para o sistema mudar e tudo mais. E aí a gente fez essa alteração, eu acompanhei, e essa cliente fez cresceu, assim. E ela ficou muito feliz, porque ela falou, não tinha parado para pensar e nem o meu CS anterior tinha parado para me dar uma sugestão de como que eu podia adaptar a utilização da ferramenta com a minha rotina. E foi isso que aconteceu, foi uma adaptação. Então, se a gente conhece o nosso produto e se a gente entende principalmente a dor do cliente, a gente consegue propor essas adaptações e que aí vão gerar um vínculo ali de relacionamento, de transparência e de confiança. Né? Então, eu gosto muito de conhecer ali a dor e eu não tenho medo de perguntar ao cliente o porquê das coisas. Pode parecer um pouco assustador questionar o cliente, mas é uma coisa que é muito importante, porque às vezes é só questão de adaptação, não é questão de melhorar produto. E o terceiro passo, minha gente, que eu acho, e aqui a gente tá falando de passos macro, tá? Se a gente for esmiuçar isso aqui, esse vídeo vai ficar longuíssimo. É realmente identificar os momentos em que a sua empresa, no caso você, que é representante da empresa, vai precisar intervir, né? E aí sim, aqui a gente já está entrando numa escala de playbooks, de ritos, de processos, mais voltados ali para a atuação do CS. Então, uma cadência de reuniões, um tipo de relatório específico, né? Então, é sempre importante a gente pensar no básico, mas também na escalabilidade desse processo. E por falar em escalabilidade, existem 2 coisinhas que eu acho fundamental para todo o início de estrutura de jornada do cliente. A primeira delas é a segmentação, né? Até porque a gente não vai dedicar ali o mesmo tipo de acompanhamento para um cliente low touch e para um high touch, enterprise e tudo mais. Então, isso também pode parecer um pouco ruim no sentido de, eu vou deixar de dar uma atenção full time para um cliente só porque ele paga menos ou porque ele é menor. Não, eu não sou a favor disso. Eu acho que tem que existir uma jornada para cada perfil de cliente, para cada perfil ali de segmentação. Perfil de cliente seria demais, né? Mas de segmentação, justamente para a gente conseguir atender esses clientes sem deixar nenhum tipo de gargalo, mas também dedicar o nosso tempo ali com o que realmente vai fazer sentido para a evolução do que a gente busca em termos de metas, de métricas, né? Então, é muito importante e é uma ação que o CS também é responsável por ter a maturidade de buscar isso, né? Até para conseguir alocar ali quais tarefas serão para quais tipos de pessoas, de públicos. Então, é uma coisa que é muito inerente às nossas rotinas, né? Então, a segmentação é importante, assim como a definição da maturidade dos clientes. Então, se eu tenho um cliente ali que ele tem uma estrutura operacional, se as pessoas acompanham indicadores, fazer essas perguntas também, né? Entender ali qual que é não só tamanho, não só receita, mas se acompanha indicadores,
se as pessoas estão preparadas para a implantação daquele serviço ou daquele produto, entre outras perguntas que dá para fazer para mapear a maturidade, a gente consegue entender ali, inclusive, evolução de jornada. Se eu tenho um cliente, vamos pegar um cenário aqui bem hipotético. Se eu tenho um cliente que ele é low touch, mas de alta maturidade, significa que ele já tem processos bem definidos, ele pode ter já um acompanhamento de indicadores, ele é um cliente que, apesar dele ficar um pouco mais apartado ali em termos de atendimento muito próximo, né? Ele vai ter outras alternativas, talvez uma jornada um pouco mais digital, ele pode ser um potencial, porque eu posso aumentar ainda as informações ali para ele gerar mais necessidade, para talvez ele contratar um produto, né? Então, se é um cliente mais maduro, eu tenho a possibilidade de trabalhar mais com ele. Da mesma forma, se eu tiver um cliente que é bem pequenininho, é low touch, é um cliente pouco maduro, poxa, eu vou precisar pegar na mão desse cliente, trabalhar muito mais com ele. E aí eu vou dedicar um CS, dependendo do salário que o CS recebe, para ele ficar ali, né, o tempo todo só mexendo com esse cliente. Às vezes ele não tem nem braço para isso. Eu já peguei esse cenário também. Então ele tem uma baita ferramenta, mas ele não vai conseguir colocar em prática. Então é esse tipo de coisa que a gente precisa ter o discernimento para conduzir da melhor forma e alocar os nossos esforços sem perder tempo, trabalhar de forma inteligente. E é por isso que eu considero a segmentação um importante pilar ali quando a gente está falando de jornada do cliente, né? Porque dificilmente você vai dedicar o mesmo tempo para um cliente high touch e o mesmo tempo para um cliente low touch, né? Além do que eles vão ter indicadores diferentes, eles vão ter ali cenários, contextos totalmente diferentes, tá? Então, isso também é parte da estratégia de um CS, conseguir dividir ali a atenção de uma forma equivalente, conforme o esforço que vai ser requisitado. Por isso que classificar a maturidade é importante. A gente tem que lembrar também que quando for fazer isso, tem que olhar para o seu contexto, tá? Então, as perguntas a serem feitas para uma classificação de maturidade tem que respeitar o core do seu produto, o cenário dos seus clientes, o perfil deles também. Uma boa jornada, ela parte da premissa de que você vai ter o cliente num ponto A e você vai precisar levar ele no ponto B com sucesso. E é exatamente nesse momento que o CS passa de ser só uma função ali de acompanhamento e começa a ser uma função que gera valor, né? Que entrega o resultado ali tão procurado pelo cliente quando ele contratou. Então é isso. Então, antes de desenhar a sua jornada, desenhe o sucesso do seu cliente efetivamente. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Já deixa a sua curtida aqui, compartilha, comenta. Fala comigo sobre as suas experiências aí de construção de jornada, se você discorda também de algum ponto que eu trouxe aqui. Tô super aberta a entender e aprender, porque a gente evolui cada dia mais, tá? Então é isso, beijo, sucesso sempre!